Durante séculos, a palavra disciplina foi tratada como virtude suprema. No Japão, ela não era apenas um valor moral, mas um caminho de vida. Um caminho que prometia força, honra e controle absoluto sobre si mesmo. Mas o que raramente se diz é que esse mesmo caminho, quando levado ao limite, também cobra um preço silencioso. Um preço que não aparece em frases motivacionais, nem em códigos de honra gravados em pergaminhos antigos. Um preço pago no corpo, na mente e, muitas vezes, na alma. Desde cedo, o japonês tradicional aprendia que desistir não era uma opção. Gambaru, aguentar firme, suportar, continuar mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. Essa mentalidade forjou guerreiros capazes de enfrentar a morte sem hesitação, artesãos obcecados pela perfeição, trabalhadores que colocavam o dever acima da própria vida. Mas essa força, tão admirada pelo mundo moderno, tinha um lado que quase nunca era questionado. Nos campos de batalha do Japão feudal, o samurai era treinado para não recuar. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O medo deveria ser esmagado, a dor ignorada, o sofrimento internalizado. Mostrar fragilidade era visto como falha moral. Chorar, um sinal de desonra. Pedir ajuda, uma vergonha. A disciplina não era apenas um hábito, era uma identidade. E quando a identidade se confunde com a rigidez, o ser humano desaparece aos poucos. Miyamoto Musashi, o mais famoso dos samurais, escreveu sobre endurecer o espírito até que nada pudesse abalá-lo. Suas palavras atravessaram séculos e hoje ecoam em vídeos, livros e discursos que prometem tornar qualquer pessoa inquebrável. Mas o que raramente se menciona é que Musashi viveu isolado, morreu sozinho e passou grande parte da vida em constante conflito interno. A força que o tornou lendário também o afastou do mundo comum. No Japão moderno, o legado dessa disciplina extrema nunca desapareceu. Ele apenas mudou de forma. Em vez de espadas, planilhas, em vez de campos de batalha, escritórios. O mesmo princípio de suportar tudo em silêncio se transformou em jornadas de trabalho exaustivas, pressão constante e um culto à resistência que ignora limites humanos. Karoshi, morte por excesso de trabalho. Um termo que só existe porque o problema se tornou comum demais para ser ignorado. Milhares de pessoas colapsam todos os anos, não porque são fracas, mas porque foram disciplinadas demais. Foram ensinadas a continuar quando deveriam parar, a sorrir quando estavam quebrando por dentro, a cumprir o dever mesmo quando o corpo gritava por descanso. O preço invisível da disciplina inabalável é justamente esse. Ela não ensina quando parar. Há uma diferença sutil, mas crucial, entre força e rigidez. A força se adapta, a rigidez quebra. O bambu sobrevive à tempestade porque se curva. O carvalho, por resistir demais, pode partir ao meio. Curiosamente, essa metáfora vem da própria filosofia oriental, mas foi esquecida por aqueles que transformaram a disciplina em um dogma absoluto. O mundo moderno, sedento por controle e resultados, se apropriou da estética samurai sem compreender sua complexidade. Cortou o silêncio, a contemplação e o equilíbrio, mantendo apenas a parte mais dura. Suporte tudo, não reclame, siga em frente. Assim, criou-se uma geração que se cobra implacavelmente, que sente culpa ao descansar e vergonha ao admitir cansaço. A disciplina, quando desconectada da consciência, se torna uma forma refinada de autodestruição. Ela faz a pessoa acreditar que valor pessoal vem da capacidade de suportar dor, que descansar é fraqueza, que parar é fracasso. Esse pensamento não cria guerreiros. Cria pessoas esgotadas, vazias, emocionalmente anestesiadas. Os antigos japoneses entendiam algo que foi perdido na tradução moderna. Disciplina não era punição, era alinhamento. Não significava se violentar diariamente, mas viver de acordo com um propósito claro. Quando o propósito se perde, a disciplina vira apenas sofrimento organizado, um ritual vazio. Há relatos históricos de monges e guerreiros que abandonavam temporariamente o treinamento para preservar a mente. O retiro não era visto como fuga, mas como manutenção do espírito. Silêncio, pausa, contemplação.
elementos essenciais para não enlouquecer em um caminho tão exigente. Sem isso, até o mais forte acaba ruindo. Hoje muitos buscam ser inabaláveis porque têm medo de sentir, medo de enfrentar o vazio, a dúvida, a própria fragilidade. A disciplina vira uma armadura emocional. Funciona por um tempo, mas armaduras também pesam. E quanto mais tempo você a usa sem tirar, mais difícil se torna respirar. O verdadeiro poder não está em nunca quebrar, está em saber se recompor, em reconhecer limites sem perder dignidade, em entender que a mente humana não foi feita para funcionar como uma máquina de guerra permanente. Até o aço precisa ser temperado com cuidado. Se aquecido demais, perde a resistência. Ser inabalável não significa ser insensível. Significa ser estável o suficiente para sentir sem colapsar, forte o bastante para parar quando necessário, consciente o bastante para não confundir disciplina com autonegação. O preço invisível da disciplina extrema não aparece no início. Ele surge lentamente, em forma de cansaço crônico, irritação constante, perda de sentido, até que um dia tudo desmorona. E então a pessoa se pergunta como chegou ali, se sempre fez tudo certo. Talvez o erro não tenha sido a falta de disciplina, talvez tenha sido o excesso dela, sem compaixão, sem escuta interna, sem pausa. O caminho do guerreiro nunca foi sobre morrer em pé todos os dias, foi sobre viver inteiro. E às vezes, a atitude mais disciplinada que alguém pode ter é descansar, repensar e recomeçar de forma mais humana. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe um comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e acompanhe o canal. Aqui, a disciplina é usada para construir, não para destruir.